Gurizada, o negócio é o seguinte, terminou o primeiro turno da eleição presidencial do Inter, eleição esta que terá o segundo turno no dia 15 de dezembro e que vai definir o presidente do clube para os próximos 3 anos, 2021, 22 e 23. Os dois classificados, Alessandro Barcelos, que fez 102 votos no primeiro turno do Conselho Deliberativo do clube, e José Aquino Flores de Camargo, que fez 92 votos. Foram desclassificados o candidato da situação, Ginter Spode, com 76 votos, e um outro nome de oposição, Cristiano Pila, que fez 63 votos. Portanto, Alessandro Barcelos ou José Aquino Flores de Camargo. Um deles vai presidir o Internacional de 2021 a 2023. Neste vídeo a gente fala sobre isso. É um assunto importante, eu sei que o torcedor invariavelmente está mais atento ao futebol, mas o Inter começou a definir nesta sexta-feira o seu novo presidente e para o primeiro mandato do clube de 3 anos. Vejam a relevância desta eleição, que terá o seu segundo turno com o voto dos associados do clube no dia 15 de dezembro. Alessandro Barcelos fez 102 votos, o mais votado perante os conselheiros, ele que até setembro ocupava o cargo de vice-presidente de futebol da gestão de Marcelo Medeiros, acabou saindo justamente quando oficializou a sua candidatura à presidência e o presidente Marcelo Medeiros acabou o tirando do cargo que comandava o futebol do Internacional. O seu adversário será José Aquino Flores de Camargo, que até bem pouco tempo atrás presidia o Conselho Deliberativo do Internacional, fez 92 votos. São dois nomes de oposição, ficaram de fora, e esta é uma informação bem relevante, o candidato da situação, Ginter Spode, nome apoiado, por exemplo, pelo ex-presidente Fernando Carvalho. Isto significa que foi um não só a Fernando Carvalho, mas como a atual gestão do Internacional, e um quarto nome de oposição, o Cristiano Pila. O Ginter Spode fez 76 votos e o Pila fez 63. Tivemos ainda um voto branco e um voto nulo. Alessandro Barcelos ou José Aquino Flores de Camargo, um deles presidirá o Inter para o próximo triênio. Antes da gente seguir adiante, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do meu vídeo, deixe aí o seu like. Eu dei uma olhada, ainda não conversei com os dois vencedores, nos dois projetos. O projeto de Alessandro Barcelos, do movimento Inter Pode Mais, e o projeto de José Aquino, do movimento Reage Inter. Vou começar pelo projeto do Aquino. Ele defende uma gestão profissional, com 4 executivos fortes no clube, um CEO para o clube, a exemplo do que tem o Grêmio, com a Amodeu. O Inter teria um CEO, um executivo de futebol, o Inter já tem, um executivo da área de finanças e um executivo de marketing e gestão comercial. Fala em aproveitamento da categoria de base e contratações pontuais, fortalecimento da base e contratações pontuais. Diz que um time de futebol está lá no seu projeto, um futebol que associe arte e agressividade, defende a manutenção da atual comissão técnica. Eu não consegui tirar essa dúvida, mas acho que esse projeto foi estabelecido antes da chegada do Abel. Eu acho que era a manutenção da comissão técnica ainda com o argentino Eduardo Cudê, e do executivo, Rodrigo Caetano atualmente. Se sabe que o Caetano tem uma sondagem muito forte do São Paulo e talvez não permaneça no Internacional. Ele defende isso e também defende que 1/3 do elenco dos profissionais do Internacional seja oriundo da categoria de base. Fala muito num investimento na base, o projeto do candidato de oposição José Aquino Flores de Camargo, ex-presidente da Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, um magistrado e que presidia, até ser oficializado como candidato à presidência, o Conselho Deliberativo do Internacional. Ele é do movimento Reage Inter. O seu adversário, Alessandro Barcelos, do movimento Inter Pode Mais, nome de oposição, se desvinculou da atual gestão. Ele tem um movimento
que apoiou a eleição de Marcelo Medeiros, ocupou vários cargos e houve uma cisão a partir de setembro, quando o Alessandro foi praticamente oficializado, guindado a condição de candidato a presidente do seu movimento. Já havia essa expectativa, já havia esta pretensão dele, uma sinalização, e o presidente Marcelo Medeiros decidiu retirá-lo do cargo porque ele passou a ser um adversário político na gestão de Medeiros. Ele foi também presidente do Detran, do Rio Grande do Sul, Departamento de Trânsito, e foi também secretário de Estado do governo Tarso Genro. Tem algumas passagens também por cargos administrativos, vice-presidente do Internacional relevantes. No seu projeto, do Alessandro Barcelos, em 12 meses ser o clube com estratégia, estrutura de gestão e processos mais modernos da América do Sul, em 24 meses, portanto, em 2 anos, ter no grupo de jogadores um mínimo de 40% de jogadores da base, e ele tem um modelo diferente. Eu tenho uma informação não confirmada, no seu projeto não fala nada na manutenção de Rodrigo Caetano. Eu tenho a informação de que João Patrício Hermann ocuparia o cargo político da vice-presidência de futebol, seria o vice-presidente de futebol, e o Inter teria um outro executivo que não seria Rodrigo Caetano. E ele fala ainda no seu projeto, o seu movimento, de um executivo técnico de futebol profissional que teria uma relação muito próxima com o grupo principal, com o grupo profissional, e que faria, inclusive, também a integração dos profissionais com a base, da base com os profissionais. Perfil de um ex-jogador. E aí eu coloco como informação, um dos nomes especulados, talvez, seria o nome de Paulo César Tinga. O Tinga há muito tempo se lança para trabalhar no Internacional e ele não quer ser o executivo de futebol. A informação que eu tenho é que ele quer trabalhar no futebol, mas sem esta obrigação de ter que contratar, contratar treinador, rescindir com treinador, contratar jogador. Seria um trabalho parecido com o que ele chegou a desempenhar no Cruzeiro, de fazer esta ligação, esse processo de amadurecimento dos jogadores que estão chegando sub-20 para chegar para a transição para os profissionais, estar próximo também no aspecto emocional junto ao grupo de profissionais. Seria este papel que o Tinga gostaria de desenvolver na sua trajetória profissional, e este cargo aqui, que eu até não sei, a gente pode questionar no futuro se é um cargo importante ou não, mas esse cargo tem a cara de um ex-jogador. Estou colocando aí uma leitura. Alessandro Barcelos ou José Aquino Flores de Camargo, um deles vai presidir o Internacional nos próximos 3 anos. Eu já vou dizer para você aqui o seguinte: o meu posicionamento em eleição do Grêmio ou do Internacional, eu sei da minha responsabilidade como formador de opinião, não é dizer quem é melhor e não é influenciar, é levar para você que me acompanha informação. Eu já tive candidatos à presidência do Grêmio e do Internacional saindo do nosso debate da Band, seja jogo aberto, toque de bola, camisa 10, donos da bola. O Bellini foi candidato no Grêmio, o Ayrton Russo foi candidato no Grêmio e o Luciano Davi foi candidato à presidência no Inter. E eu sempre os tratei com a mesma isonomia que tratava os outros candidatos, sem nenhuma diferença, e é assim que eu costumo me posicionar. Como tem a eleição política de prefeito, governador e presidente, que eu não me posiciono para dizer quem é o melhor, quem é o pior, no Internacional, da mesma forma, terminado o processo, eu faço as minhas considerações, começa um novo jogo. Mas eu tenho na minha responsabilidade a missão, eu penso assim, de não influenciar agora o voto é do associado, em quem o associado deve votar. E é assim que eu vou me comportar também nesta eleição presidencial do Internacional. Se inscreva no meu canal, pô, te inscreve aí, cara. Não deixa para depois, vai ali agora, dá este voto de confiança. Quer notificações? Vai no sininho. Gostou do meu conteúdo? Dá o like. Se não gostou, diverge ali nos comentários. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.